Shalom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a porção dessa semana, que é a porção sobre Balaão e Balac, que é o rei que vai contratar Balaão para investir contra Israel de maneira espiritual. Como lembrando a todos, né, que nós começamos aqui nesse canal um projeto de crescermos na sabedoria da Torá, lendo as porções de cada semana. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são a base para todo o restante das Escrituras, é dividida em 54 partes e cada parte é lida em uma semana. Infelizmente, eu não consegui gravar nos últimos 2 sábados, nos 2 últimos Shabbatot, né? Não consegui gravar as 2 últimas porções. Então, essas 2 últimas porções da semana, nós vamos ler só no próximo ciclo de leitura, que vai ser só daqui a 1 ano, porque essa semana já é outra porção. É a porção do livro de Números 22, versículo 2, até Números 25, versículo 9. Nós deixamos, infelizmente, de acompanhar aqui nesse canal a porção de Hukat, né, que é de Números 19, e a porção de Korah, que foi muitíssimo importante, de Números 16. Talvez eu grave algum vídeo comentando sobre essas porções, mas como nesse Shabat, nesse sábado, hoje, dia 20 de julho de 2024, estamos lendo a porção de Balac, né, de Números 22, então eu não vou retroceder. Então, lembrando que essa leitura semanal ela é feita dentro da comunidade de Israel no mundo inteiro. Então, eu adotei aqui no meu canal esse método de leitura e esse plano anual de leitura das Escrituras. Existem muitos métodos, muitos planos de leitura das Escrituras, mas como o berço da fé cristã é o povo de Israel, Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que deles pertencem as alianças, deles pertencem os oráculos de Deus. Então eu decidi por bem adotar esse método judaico de leitura, né? Esse plano de leitura que é feito dentro de um ano dos livros da Torá. E como esse método ele já vem há milhares de anos, há muitos anos, a Torá vem sendo lida semanalmente. Então existem muitos estudos já feitos sobre cada porção da Torá. São 54 porções. Então tem muito conteúdo, tem muita riqueza, tem muito comentário, né? Eu estou trazendo esse ano o comentarista Moshe Grilak, do livro Reflexões da Torá, sobre os comentários que ele aborda de cada porção. Já estou com outro comentário do Rav Chaim, tem um outro do Rav Hirsch e tem um outro do Targum Jerusalém. Então são muitos materiais muitas vezes que custam caros, né? Que custam caro, mas que, se Deus assim permitir, nós estaremos conseguindo adquirir esses materiais para poder estar trazendo aqui para você que me acompanha no meu canal os comentários desses mestres das porções da Torá. O nosso objetivo é estudar a Torá. Esse é o objetivo, é estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, entender as bases e todos os princípios que estão aqui, que vão nortear todo o restante das Escrituras. Nós vemos Paulo, por exemplo, em Coríntios, dando algumas aplicações práticas para a igreja, baseado em alguns princípios da Torá. Então há muita coisa. Quando Paulo fala lá em Coríntios, olha, isso não diz eu, isso é mandamento do Senhor, né? Quando ele fala isso é mandamento do Senhor, ele está se fundamentando em algum trecho da Torá para nortear os ensinos dele. Então, como também já citamos aqui em outro vídeo, em que o apóstolo Paulo diz para Timóteo que foi educado desde a infância nas sagradas letras, e o que seria, como nós já falamos, essas sagradas letras nas quais Timóteo foi educado desde a infância, se não a Torá.
Porque Paulo primeiro chama que é algo sagrado. É algo sagrado que está escrito. E Timóteo aprendeu desde a infância. O livro de Atos nos diz que Timóteo era filho de mãe judia. Que escritura sagrada um judeu na sua infância vai ter contato? Se não a Torá, se não os 5 primeiros livros da Bíblia. Então fica evidente, né, que o apóstolo Paulo está se referindo à Torá, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia como escritura sagrada. E ele, inclusive, vai dizer que ela é útil para educação, ela é útil para a repreensão, ela é útil para tornar o homem sábio. Então, nós estamos buscando essa sabedoria dentro de cada porção da Torá. Então, sem mais delongas, hoje eu não consegui estar fazendo uma live, então eu estou gravando esse vídeo. E você que está assistindo agora, ele já está disponível então no YouTube. Mas eu vou incentivar você a deixar seu comentário aqui embaixo, que semana que vem eu vou entrar em live e aí eu vou ler os comentários de quem deixou aqui a sua participação nesse vídeo. Deixa só um shalom, a paz, né? Comenta aí alguma coisa e eu vou estar citando você que assistiu esse vídeo. Na próxima live eu vou entrar no vídeo e vou ver os comentários, tá bom? Então a porção dessa semana, ela começa em Números, capítulo 22. Então eu quero ler aqui para nós já entendermos do que vai se tratar, né? Números capítulo 22 diz assim: Vendo, pois, Balac, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, veja só, quem era esse rei aqui de Moabe? Era Balac, né? Tá aqui, ó, vendo, pois, Balac. Então, 2 personagens principais na porção dessa semana é Balac, que é o rei de Moabe, que vai orquestrar uma investida contra Israel, e o outro personagem é Balaão, que em hebraico é Bilam, que é o profeta bruxo, feiticeiro, que vai ser contratado para investir uma estratégia contra o povo de Israel para destruí-los. Então, o que está acontecendo aqui? Inclusive, Moshe Grilak vai comentar isso, né? Que o povo partiu, né? Quando o povo de Israel partiu do Egito, partiu em uma campanha de conquistas, destruindo os inimigos e tomando suas terras. Esse mesmo povo arma seu acampamento ameaçador na fronteira do reino de Moabe. Então perceba que o que está acontecendo aqui? A fama de Israel estava se espalhando. Israel saiu do Egito, venceu o faraó, a maior nação da época, com maior poderio militar, vence o Egito, vence Faraó, vence seus exércitos, vence Amaleque, vence, como foi dito aqui, inclusive, logo antes, aqui, ó, Moabe temeu muito, aqui, ó, vendo, pois, Balac, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, então um outro povo que eles também venceram. Então Israel vem avançando e vencendo, destronando, tirando terra, tomando, enfim, irmãos, algo assim extraordinário acontecendo. Então o que as nações começaram a ter? Eles começaram a ter medo de Israel e começaram a se revoltar contra Israel, né? Não existe nada novo debaixo do céu. Isso tem acontecido nos nossos dias, inclusive. E então o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer alguma coisa contra Israel. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai iniciar o que Moshe Grilak vai chamar de Operação Maldição, né? Ele vai tentar agir no mundo espiritual para amaldiçoar Israel. Então Moshe Grilak vai comentar o seguinte, que vemos no desenrolar dos fatos que a proposta, né, de Balac de condenação de Israel foi rejeitada, não tendo sido sequer no primeiro turno aprovada. Qual que é a ideia aqui? Ele vai propor destruir Israel
contratando Balaão, e Balaão, que era um suposto profeta, vai perguntar para Deus se ele poderia entrar nessa armação contra Israel. E o Eterno não vai permitir. Então, Moshe Grilak, ele vai relacionar isso como se fosse realmente uma questão de guerra ali que está sendo orquestrada, né? Vai ser feito um pedido, vai ser montada uma estratégia, o primeiro pedido, né, para aprovação disso já foi negado, que é o que ele está colocando aqui. Houve alguém, né, ou seja, o próprio Eterno, que impusesse um veto a tal proposta. Não apenas de palavras, mas sim um veto concreto e real, que transformou a maldição em bênção. E ainda mais, não apenas a maldição se transformou em bênção, mas justamente aquele que tinha a intenção de amaldiçoar os filhos de Israel acabou por abençoá-los. Né? Então nós vamos aqui ler como é que se dá esse desenrolar daqui do cenário, né? Então olha só, por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de frente de mim. Então ele está apavorado. Esse povo que saiu do Egito está cobrindo tudo e eles chegaram aqui. E agora? E aí ele vai dizer, né, no versículo seguinte, pedindo para Balaão. Então Balaque vai mandar mensageiros lá chamar Balaão da seguinte maneira: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, por que Balaque vai chamar Balaão? Olha como Balaão é descrito aqui no capítulo 24 de Números, no versículo 15. Olha só como que Balaão é descrito. Então proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se abrem os olhos. Né? Tem muita coisa profunda aqui. Mas Balaão é esse homem, né, que vai ser nos dito aqui de olhos abertos, né? Ou seja, alguém que tinha a sua percepção do mundo espiritual aberta e que sabia como agir no mundo espiritual. Então esse é Balaão. Então Balaque vai investir contra Israel usando uma estratégia no mundo espiritual. E Balaão é quem tinha esse conhecimento de como agir no mundo espiritual. E o interessante é que ele vai convidar e propor para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E por que Balaão foi convidado, né, para amaldiçoar o povo de Israel? Como que ele faria isso? Como que ele realizaria isso? De que maneira isso se daria? O que Balaão fazia? O que ele sabia que capacitava ele a amaldiçoar as pessoas? Olha que incrível, meus irmãos. Eu estou aqui com o Tanar, né? Maravilhoso aqui, que eu ganhei de presente lá em Mairink. Estou com o Tanar. E o Tanar, ele tem uma página aqui em hebraico, né? Aqui em hebraico, e aqui em português, já traduzido pelos próprios judeus, né? E o versículo 16 de Números 24, que aqui nas traduções, eu li na ACF, na King James, li na NVI, e todas essas traduções, elas vão colocar assim, ó: fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que sabe o conhecimento do Altíssimo. Mas o Tanar, né? Eu não tive, infelizmente, tempo de fazer a leitura do hebraico aqui, mas já vou ler direto a tradução que é feita aqui no Tanar.
vai dizer que esse sábio conhecimento, na verdade, é assim, ó, palavras daquele que ouve os ditos de Deus e sabe o momento em que Deus se irrita. Olha só, a tradução feita direto a partir do hebraico não é sabe o conhecimento de Deus, mas sabe o momento em que Deus se irrita. E o interessante é que essa é a dinâmica, a estratégia de Balaão para amaldiçoar alguém. Saber o momento em que Deus estará irritado. O que significa isso? O momento em que Deus se irrita. É um momento em que a balança de Deus está pesando mais para o lado da severidade. Nós sabemos que Deus é longânimo, paciente, misericordioso, mas chega um ponto que a severidade ela vai pesar. Existe um momento específico, e aí alguns rabinos vão dizer que é um dia, existe um determinado dia, existe um determinado momento em que naquele dia, naquele momento, a severidade vai estar pesando mais na balança divina. E é nesse momento que a severidade está pesando na balança de Deus para decidir seus decretos, que ele pode determinar um juízo ou permitir a destruição de um povo. E Balaão sabia qual era esse momento. Balaão sabia discernir qual era o momento em que a severidade estava pesando mais na balança da justiça divina. E ele entrava nessa hora. E no momento em que a severidade de Deus está pesando mais, devido às transgressões do povo, então é pela justiça divina dada uma permissão para maldição ou para destruição. Então nós sabemos, como a Torá vai dizer, que aqueles que desobedecessem os seus mandamentos seriam alvos de maldição. Isso é o que? O juízo de Deus que é enviado a partir de sua severidade. Então nós temos que considerar os dois lados da balança divina, a misericórdia e a severidade. Existem momentos em que a misericórdia de Deus está pesando mais. E nesses momentos são momentos propícios para pedir perdão, para pedir reconciliação. Mas existem momentos que a balança está pesando mais para o lado da severidade. E nesses momentos é que vem a acusação, é que vem muitas vezes as permissões de destruição e maldição. Que momento é esse, pastor? Quais são os dias do ano que a balança da severidade ou o lado da severidade pesa mais? Que dia é esse? Que momento é esse? Que ocasião é essa? Eu não sei, mas Balaão sabia. Balaão sabia quando eram esses momentos. E ele entraria nesse momento para pedir ao Eterno uma permissão para amaldiçoar o povo de Israel. Então, em última instância, quem realmente decretaria se o povo seria amaldiçoado ou não, seria o próprio Deus. Agora, o que pode dar a Deus, né? Como assim, né? O que levaria a Deus a permitir que seu povo fosse amaldiçoado? Pois é, o momento em que ele estivesse mais severo. E Balaão sabia quando era esse momento. Por isso que Balaque vai contratar Balaão. Então vamos ler aqui, ó. Ele era ninguém mais, ninguém menos que Bilam, né? Que é o Balaão em hebraico. Filho de Beor, o orador hipnótico que nutria ódio e a difamação ao povo de Israel em seu coração. Quando o Espírito de Deus veio a ele, impondo-lhe suas palavras, ele pronunciou versos de bênçãos ao povo de Israel, que o transformaram em um profeta de visão e compreensão profundas. Esse é um assunto principal do trecho que abordaremos agora. Traçaremos, pois, um perfil deste herói, né? Ele se acaba se tornando herói porque Deus vai usá-lo para abençoar, né? Nos mostrando que é Deus quem determina e decide se uma pessoa será amaldiçoada ou se uma pessoa será abençoada. Não é um indivíduo, né? Então, se alguém, por exemplo, roga uma praga, roga uma maldição, profere algum trabalho de feitiçaria, o que vai determinar se aquilo vai ter efeito ou não é a justiça de Deus. Se a pessoa está vivendo em transgressão, vivendo em pecado, e a severidade de Deus está se acumulando contra ela, então aquela maldição pode sim ter um efeito sobre aquela pessoa.
Por isso a importância de nós confessarmos Yeshua, porque Yeshua, ele faz a expiação das nossas transgressões e o sangue dele vai nos cobrir, tirando toda a acusação. Então ele nos defende, ele assume a culpa para que o inferno não tenha permissão de nos condenar ou de nos acusar. É nesse sentido que Yeshua triunfa no madeiro. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que na cruz Yeshua triunfou sobre principados e sobre potestades. Como é que alguém triunfa sendo crucificado? Pois bem, a legalidade que os principados e potestades têm contra nós se dá pelas nossas transgressões. Então uma pessoa transgride, isso gera uma acusação contra ela. Quem vai levar essa acusação diante de Deus é o próprio acusador, o próprio Satã, né? O próprio Ha-Satã, o acusador, ele é assim chamado, inclusive em Apocalipse. Então ele leva essa acusação. E diante dessa acusação, ele apela para a justiça divina. O Senhor disse, quem transgredisse tal mandamento, maldições viria contra essa pessoa. Então o Senhor tem que me permitir ir lá e amaldiçoar, e destruir, e tocar, porque há uma acusação. É por isso que o próprio Yeshua vai nos dizer que Satã, ele se apresentou diante de Deus para apresentar acusações contra Pedro. Ele vai dizer isso, Satanás está querendo te peneirar. Como é que se dava isso? Diante das transgressões de Pedro, o sacrifício de Yeshua ainda não tinha sido feito, então Satanás estava levando essas acusações e pedindo para Deus permissão para peneirar Pedro. Só que Yeshua vai dizer, eu intercedi por você. Então Yeshua é quem faz essa remoção da acusação através do seu sacrifício. Por isso que na cruz ele triunfa, porque ali ele tira toda a acusação que era contra nós, de modo que agora já não há mais legalidade para que Satanás nos condene ou nos acuse. Então é nesse sentido que alguém precisa de Yeshua, né? E aí vamos lá, ele vai traçar aqui a personalidade de Balaão, olha só. A personalidade de Bilam é psicologicamente interessante. Essa pessoa é instigadora, que foi o maior filósofo de sua época, de acordo com Midrash Bereshit 65:20. É um caso estranho de uma personalidade repleta de contradições. Aos nossos olhos revela-se uma mistura efervescente de grandeza de espírito, de amplos horizontes e de um coração receptor de imagens divinas, capaz de penetrar na essência dos acontecimentos e compreendê-los profundamente. Por outro lado, este mesmo indivíduo é refém de uma moral corrompida, é pavorosamente mesquinho e apresenta o coração cheio de ódio, inundado pela ânsia de poder, ambição e orgulho, os quais, no final das contas, levam-no a agir de forma oposta àquela que ele sabe ser a correta, encaminhando-o conscientemente à sua própria perdição. Bilam transformou-se em um símbolo da dualidade existente no coração do homem. Tornou-se um símbolo do homem que, de acordo com seu próprio testemunho, sabe o momento em que Deus se irrita, Números 24:16, e apesar disso, acaba por se viciar em fazer o mal. Ele foi um símbolo da capacidade humana de atingir os píncaros, da profecia, os auges da profecia, e ao mesmo tempo afundar-se na luxúria e no comportamento indigno. Todos esses fatos estão evidentes no texto bíblico, Então, ele é uma personalidade muito enigmática, porque ao mesmo tempo que ele consegue atingir níveis profundíssimos em profecia, ele também se afunda na corrupção moral. Ou seja, é o que acontece, Tem muitas pessoas que você vê às vezes fluindo, às vezes em dons, em unção, em capacitação divina, mas depois você vê essa pessoa cometendo um abuso sexual, cometendo um pecado, cometendo uma imoralidade. Você fala, meu Deus, como é que pode? Pois é, Bilam já é o primeiro personagem que nos é apresentado sendo essa figura ambígua, que de um lado flui muito no profético e de outro é envolvido com coração corrompido. Então isso acontece. Profetas que têm o dom de profecia, mas são corrompidos. Bilam vai ser esse tipo de pessoa. Ele tem essa capacidade. Ele consegue ver, ele consegue discernir, ele tem isso, mas ele ao mesmo tempo é corrompido. Então não é porque uma pessoa
acerta, né? Vamos supor, fulano de tal falou que ia acontecer tal coisa, aconteceu. Pô, aquela pessoa é de Deus. Bilam é uma prova de que não significa que uma pessoa que acerta em algum prenúncio que ela seja de Deus por ter dito isso. Nossa, aquela pessoa, ela revela o que vai acontecer, ela mostra o que vai acontecer. Poxa, aquele ali tem um dom de profecia, mostrou o pecado fulano e tal. Essa pessoa é de Deus. Isso não é critério para determinar se uma pessoa é de Deus ou não. E a prova de que isso não é critério é Bilam. Balaão é esse tipo de pessoa, né? Vamos lá. Então, vamos ver como é que começa aqui, né? Segundo os comentários de Moshe Grilak. Olha só. Balac, o rei de Moabe, foi tomado pelo medo dos filhos de Israel. Então, ele vai, com medo de Israel, lançar uma ofensiva. Conhecedor, né, do que havia acontecido com os outros povos, Balac teme pelo destino de seu país e decide fazer uso de uma arma não convencional. Ele enviou uma comitiva a Bilam, o mago e profeta da terra de Peor, pedindo-lhe que amaldiçoasse o povo. Então isso vai ser dito aqui em Números 22:6, né? Só que eu vou ler aqui segundo o Moshe Grilak cita, porque ele está citando conforme o Tanar, né? Pois és mais poderoso do que eu, porque eu sei que a quem abençoas é abençoado e a quem amaldiçoas é amaldiçoado. Números 22:6. Balac esperava que esta maldição talvez pudesse mudar o equilíbrio de forças na região. A comitiva chegou à casa de Bilam e transmitiu-lhe o pedido do rei. Bilam respondeu com as seguintes palavras. Vamos ver aqui em Números 22, no versículo 8. Então aquela comitiva chega até Balaão e ele responde o seguinte. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Bilam estava consciente de que nada podia fazer sem o consentimento de Deus. E Deus realmente fez com que ele ouvisse suas palavras de forma bastante clara. Então, realmente, Deus vai falar com esse profeta, com Balaão, e ele realmente vai ouvir Deus falando, né? Então, ele vai dizer o seguinte, a resposta de Deus. Então, disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito, né? Porque esse povo é abençoado. Então a resposta é não vai. Será possível, né? Olha aí, o Moshe Grilak vai comentar o seguinte: será possível duvidar das intenções divinas? Balaão, cheio de rodeios, deseja ir com os mensageiros e respondeu diplomaticamente, de maneira dúbia, permitindo a cada lado interpretar suas palavras conforme lhe conviesse. Aí olha a resposta de Balaão diante daquilo que o Eterno lhe responde. Então Balaão vai responder isso aqui, ó. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balac: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha só. Olha o que o Moshe Grilak vai pegar aqui. Ele não vai dizer assim: o Senhor não deixou amaldiçoar Israel. Não é isso que ele vai dizer. O Senhor disse que Israel é bendito. Ele não diz isso. Deus fala, não amaldiçoarás, porque Israel é um povo abençoado. Balaão não vai falar isso. Balaão vai falar o seguinte, olha, Deus não deixou eu ir com vocês. Olha só, olha como isso podia ser interpretado. Deus não deixou eu ir com vocês. Ou seja, talvez Deus deixe eu ir se vier outras pessoas mais importantes me chamar. Olha só, percebe? Moshe Grilak, ele pega ali nas entrelinhas, ele consegue pegar a malícia de Balaão. O Senhor não me deixou ir. É uma coisa. O Senhor não me deixou ir com vocês. É outra coisa. Você percebe? É dúbio. É dúbio a interpretação, né? Olha só. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balac: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. É uma coisa. Agora, recusa-me deixar-me ir com vocês. Aí já pode sugerir o quê? Bom, se vier outras pessoas me chamarem, talvez Deus deixe eu ir. Então Balaão, ele queria amaldiçoar. Mas então ele vai responder de forma dúbia, né? Olha que percepção incrível. Essa foi uma frase
praticamente casual, que não transmitia a oposição divina ao objetivo daquela missão, que era o proferimento da maldição. Bilam ocultou a verdade, semeando na comitiva a sensação de que Deus tratava apenas de preservar a honra do profeta. Olha só, qual que é a impressão que ele vai dar? Deus está preocupado com a minha honra, que eu sou tão top que ele não deixa eu ir com vocês, tem que ser pessoas mais importantes. Olha a maldade de Balaão. E tem cara que é assim, meus irmãos, que ela quer usar o dom para dar a impressão de que ela é melhor, de que ela é maior, de que ela é superior, de que Deus se importa com a honra dela. Olha que poderoso isso. Aí Rashi vai comentar o seguinte: recusou o Eterno deixar-me ir convosco, podendo ir eu apenas com príncipes mais elevados do que vós. Aprendemos que tinha espírito altivo e não queria estar sujeito à vontade divina. Ele era arrogante. Balaque entendeu o que as palavras de Bilam insinuavam. E o próprio texto vai nos mostrar que Balaque vai entender a mensagem de Bilam. Entendi. Então, olha o que ele vai responder. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Percebe? Balaque vai entender. Balaão não pode vir com eles, com aqueles que eu enviei. Então eu vou enviar pessoas mais importantes, né? Como ele é um cara de muita profecia, é um profeta, então com pessoas mais importantes ele vem. Quando você percebe pessoas que têm dons e elas expressam a partir do seu dom essa altivez, essa arrogância, isso já é sinal de um falso profeta, que exige honra para si mesmo. Profundíssimo isso, eu já podia acabar aqui. Mas vamos terminar o comentário de Moshe Grilak. Bilam, de sua parte, conhecia a opinião divina sobre a operação maldição, iniciada pelo rei moabita. Não obstante, convidou a comitiva à sua casa com modos que revelavam a intenção ocultas em seu coração. E aí, de novo, Bilam vai dizer, né? Agora ficai, vos rogo aqui também esta noite, e saberei então o que mais vai tornar a falar o Eterno comigo. Veja que ele realmente ele tinha interesse, né? Que ele vai falar de novo. Em seu instinto palpitava uma esperança, talvez houvesse uma mudança na posição divina. Quem sabe ainda receberá a permissão de que com as palavras que praguejava exterminar o povo de Israel. Deparamos-nos então com uma mudança surpreendente no dizer divino. Agora aqui, presta atenção, é muito importante isso aqui. Porque agora parece que Deus vai mudar. Isso aqui é de causar estranheza para muitas pessoas. Primeiro Deus fala para ela não ir. E depois Deus fala para ir. E depois Deus se irrita com Balaão porque ele foi. Aí tem gente que fica, poxa, que Deus é confuso, que coisa estranha. Olha, fica até o final, porque olha o comentário que o Moshe Grilak e os rabinos vão falar sobre essa aparente mudança na decisão divina. Lá no capítulo 22, versículo 20, então vai ter a mudança da resposta de Deus. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Mas para realçar a Balaão que seus poderes são limitados, Deus acrescentou o seguinte, né? Ele acrescentou: falarás o que eu disser, né? Ou seja, não estou mandando você amaldiçoar não, vai, mas fala o que eu falar. Aparentemente vemos que Deus havia se arrependido de sua exigência anterior, de que Bilam não acompanhasse os mensageiros de Balaque. Examinemos, no entanto, a sequência da história. Então, olha só, por que Deus diz não e depois fala, tá, vai? Por quê? Daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessa mudança na decisão divina. As coisas ficaram complicadas. Deus, que a princípio, né, se opunha à ida de Bilam com os mensageiros do rei, passou a permiti-la. Então Bilam se entusiasma com as palavras divinas sem perceber o que nelas estava oculto. Entusiasmado, acorda de manhã, sela sozinho sua jumenta e parte com os mensageiros do rei. Observamos então uma nova mudança na abordagem divina. Então Deus muda de novo. Aqui no 22, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia
e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. Então, de novo, Deus muda. Primeiro Deus fala, não vai, depois Deus diz vai, e depois Deus fica irado porque ele foi. Por que essa mudança? Olha que interessante. As coisas ficaram complicadas. No entanto, agora que Bilam já se encontrava a caminho de Moabe, Deus ira-se com isto. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, atentemos a mais um detalhe. Em sua ira, Deus enviou um anjo ao caminho de Moabe para impedir a jumenta de Bilam de continuar seu caminho. A jumenta tentou se desviar do anjo, indo para um lado e para outro, até que, com medo do anjo armado, caiu no chão. Bilam, irado, começou a espancá-la. Quando ocorreu o milagre da jumenta, ela abriu a sua boca e disse: "Que eu te fiz? Me bateste já 3 vezes." Após uma curta, mas irada conversa entre Bilam e a jumenta, o anjo revelou-se diante de Bilam e anunciou que fora ele quem impedira a passagem da jumenta. E a reação de Bilam é surpreendente, que em Números 22, agora no versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: "Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos seus olhos, voltarei." A reação de Bilam é muito estranha, pois não foi neste instante que ele ficou conhecendo a opinião de Deus sobre a sua ida a Moabe e sobre sua missão naquela terra. Por que é estranho? Porque ele vai falar assim: olha, poxa, nossa, você está aqui, poxa, está se opondo, poxa, nossa, eu pequei, mas se não for da sua vontade, eu volto. Mas Deus já não tinha dito que não era da vontade dele, né? Por que ele continua sendo assim, sabe? Como é que se diz? Agora me fugiu o termo. Mas ele vai ser, sabe, meio que um artista ali. Moral da história. Agora vamos entender por que Deus muda de decisão. As questões surgidas dos meandros desta história levaram os sábios a aprender as seguintes lições. Primeiro, daqui aprendemos que no caminho que o homem quer caminhar, nele é conduzido. Isso está em Bamidbar Rabá 20:11. Ou seja, por que Deus diz não e depois que Balaão pede mais uma vez, Deus permite? Por conta desse princípio. No caminho que o homem quiser ir, ele será conduzido. Olha o comentário. Esta afirmação explica-nos o motivo pelo qual Deus se arrependeu de sua proibição e permitiu que Bilam acompanhasse a comitiva. Deus não interfere nos atos dos homens. Este é o livre-arbítrio, que deposita nas mãos dos homens todo o peso das decisões, sejam estas para o bem ou para o mal. Neste caso, Deus não impediu que Bilam escolhesse seu caminho. Olha que forte isso. Por que Deus depois diz, vai? Então vai. Porque Balaão queria. Ou seja, no caminho que o homem quiser seguir, neste ele será conduzido. Isso nos é mostrado, inclusive, no Novo Testamento. Em Apocalipse é dito, o impuro continue a impurificar-se, o santo continue a santificar-se. Ou seja, o caminho que você quiser seguir, é neste que você será conduzido. Se a pessoa quer o caminho da impureza, então Deus permitirá que ela trilhe o caminho da impureza. Mas se por outro lado a pessoa quer o caminho da santidade, Deus virá em seu auxílio e lhe dará condições para viver em santidade. Ou seja, qual caminho você quer seguir? No caminho que você quiser seguir é o caminho em que você será conduzido. Então isso é uma revelação do livre-arbítrio. Nós não negamos essa realidade como nos é apresentada na Torá. A Torá não nega o livre-arbítrio. A Torá parte do princípio que o homem tem livre-arbítrio. Qualquer posição teológica contrária à existência ou não do livre-arbítrio não nos interessa, uma vez que a própria Torá parte do princípio que o homem tem livre-arbítrio. Razão pela qual é na Torá que nos há dito, né? Eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. É verdade que esse arbítrio foi ferido pelo pecado, mas não significa que o homem perde a sua capacidade de escolha, ainda que seja mais difícil escolher pelo bem. Mas se o homem decidir pelo bem,
Deus o conduzirá ao bem. Isso é Torá. Então a Torá parte desse princípio, que o homem tem livre-arbítrio. E segunda lição, um homem é capaz de agir com plena consciência, de forma contraditória à verdade por ele conhecida. Bilam sabia perfeitamente que Deus não lhe permitiria amaldiçoar o povo de Israel. Mas o homem, que era um profeta de Deus, acreditava que, de algum modo, através de estratagemas, poderia enganar a Deus. Assim temos diante de nós um caso extremo de uma pessoa que foge de si própria e da verdade. Meus irmãos, esse foi o comentário da Parashá Balak, de Números capítulo 22. No próximo ciclo de leitura nós vamos trazer outros comentários, vamos abordar outros pontos da porção Balak, tem muita coisa. Então convido você a se inscrever no canal, deixa o seu comentário, comenta aqui se você assistiu, deixa o seu shalom, curte esse vídeo. Na próxima semana, no próximo Shabat, eu vou estar abrindo uma live, vou estar começando uma live, provavelmente às 3h30 da tarde, e aí eu vou ler os comentários de quem participou aqui desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, muito obrigado por sua participação até aqui, fique com Deus e um Shabbat Shalom para você que está assistindo já nesse sábado. Deus abençoe.